A casa ainda respira à noite, dizem. A mansão Corvo Alto, empoleirada como uma coroa de mármore nos penhascos de Recife, parece serena à luz do dia. Suas janelas altas em arco captam o sol do oceano como espelhos polidos. Mas se você ficar do lado de fora de seus portões enferrujados pouco antes do amanhecer, quando o vento para e o mundo fica imóvel, você vai ouvir o leve tilintar de taças de cristal, a risada de uma mulher cortada no meio e o arrastar abafado de algo pesado pelo salão de baile. Os locais não pronunciam seu nome depois do escuro. Eles atravessam a rua para evitar sua sombra, não por causa do que se sussurra sobre ela, mas por causa do que foi provado. Em 1935, durante reformas, trabalhadores romperam uma parede falsa na biblioteca particular da mansão. Atrás dela, encontraram um nicho escondido repleto de livros caixa em ruínas, cartas de amor amarradas com fita preta e uma pequena caixa de mogno trancada com fechos de ferro corroídos. Dentro havia uma confissão escrita com uma mão que tremia, como se a tinta em si temesse o que registrava. Era assinada por Carlos Ventura, o homem que outrora foi celebrado como o noivo amado de Helena Albuquerque. E nessa confissão, ele admitia o que a história se recusava a acreditar, que traiu Helena, a matou e ajudou a própria mãe dela a enterrá-la no mesmo jardim onde brindaram ao noivado. Por décadas, a elite de Recife negou a história. Chamaram de histeria, fofoca invejosa mirado na fortuna dos Albuquerque. Mas enterrados entre aqueles papéis estavam transferências de seguros datadas dias antes de mortes misteriosas, documentos legais reescritos em segredo à luz de velas e livros caixa marcados com símbolos que os historiadores ainda não decifram. Uma página estava escrita no que parecia ser sangue seco. Listava 7 nomes, 7 homens que morreram violentamente entre 1871 e 1873. 7 homens, cada um dos quais havia se colocado no caminho de Margarida Albuquerque, a matriarca da mansão Corvo Alto, e cada um dos quais a amara, confiara nela ou tentara expô-la. Esta história começa não em fogo e caos, mas em luxo tão denso que abafava o som do mundo desmoronando além de suas paredes de mármore. Recife, na primavera de 1871, estava embriagada com sua própria riqueza. Enquanto a nação se preparava para tumultos internos, a elite de Recife vivia como se sangue e ruína fossem rumores de um planeta distante. Suas carruagens enfileiravam a Avenida Boa Viagem como uma procissão de besouros dourados. Suas mansões eram santuários de excesso, palácios extensos projetados não para abrigar famílias, mas para intimidar Deus. Entre elas, a mansão Corvo Alto se erguia acima de todas, um monumento de 40 quartos de mármore italiano importado e mogno caribenho, seus lustres de cristal brilhando como gaiolas de raios congelados. Fora construída por Eduardo Albuquerque, um magnata de navegação cujo império abrangia 3 continentes e traficava de tudo, de seda a ópio. Era um homem que acreditava em controle e controlava tudo, as marés do comércio, os destinos dos homens e as vidas de sua esposa e filhas. Mas o poder faz inimigos. E numa manhã fria de outono em 1868, o cavalo de Eduardo voltou aos estábulos sem ele. Encontraram seu corpo quebrado nas rochas perto dos penhascos sul, as unhas enegrecidas, o maxilar travado num sorriso rígido. O legista chamou de acidente de montaria. O Dr. Guilherme Henrique, médico da família, sussurrou outra palavra atrás de portas fechadas: arsênico. Em dias, Margarida Albuquerque se transformou de viúva enlutada em algo mais. Assumiu o controle do império de Eduardo com precisão cirúrgica. Homens que a haviam dispensado como ornamental agora, a observavam com fascínio cauteloso. Ela não era bonita no modo suave e complacente que a sociedade preferia. Era alta, pálida e deliberada, com olhos cinza-aço que mediam tudo o que tocavam. Falava pouco, mas deixava os homens sentindo que haviam revelado demais. Vestia azuis meia-noite e pretos matutinos muito depois do que a etiqueta exigia, não como tributo a Eduardo, mas como aviso. Tinha 2 filhas, Helena, de 23 anos, e Catarina, de 21. Helena era a dourada, gentil e composta, o tipo de mulher que os homens fantasiavam em salvar do mundo. Catarina era de língua afiada e inquieta, com uma mente que se movia como fogo sob vidro. Margarida as via não como filhas, mas como ativos, moeda para reconstruir a dinastia Albuquerque. A fortuna da família era vasta, mas não inquebrável.
Eduardo fizera investimentos ruins antes de morrer. Tumultos ameaçavam estrangular as rotas de navegação que alimentavam sua riqueza. Margarida sabia a verdade que ninguém ousava falar em voz alta. Os Albuquerque estavam a uma geração do colapso. Foi quando Carlos Ventura chegou. Carlos era a encarnação de tudo o que Recife adorava. Jovem, bonito e encharcado em privilégio herdado. Aos 26 anos era uma estrela em ascensão no mundo jurídico de São Paulo, polido por Harvard e blindado por dinheiro antigo. Sua família possuía fábricas têxteis que vestiam metade do país. Carregava-se como um homem nascido certo da sobrevivência. Helena se apaixonou por ele devagar, quase dutifulmente, como se cumprindo um papel escrito para ela. Quando o noivado foi anunciado, a cidade aplaudiu. Todos chamaram de destino. Todos exceto Margarida. Margarida via não um genro, mas uma solução. Carlos não era simplesmente rico. Era maleável. Ela reconheceu isso instantaneamente no modo como seus olhos buscavam aprovação ao falar, no modo como o silêncio o fazia inquietar. Ele ansiava por validação como um afogado ansiava por ar. Para Margarida, ele era um recurso esperando ser extraído ou consumido. Em semanas após sua chegada à mansão Corvo Alto, ela começou a tecer sua teia enquanto Helena praticava piano e Catarina desenhava paisagens junto à lareira. Margarida estudava Carlos, rastreava seus hábitos, dissecava sua correspondência, sussurrava indagações pelos canais invisíveis que só famílias antigas conhecem, e cada noite, quando a casa silenciava, servia-lhe conhaque com um sussurro de sedativo, o suficiente para embaçar suas bordas. Numa noite de luar em abril, encontrou-o sozinho no terraço com vista para o Atlântico, fumando e olhando para o escuro, como se ele pudesse responder suas dúvidas. Ela se aproximou devagar, seu vestido de seda sussurrando pela pedra como algo vivo. "Você parece perturbado, Carlos", murmurou, oferecendo conhaque. Ele falou da instabilidade vindoura, do sonho frágil de seu mundo, de seu medo de não ser digno da devoção de Helena. Margarida ouviu como uma sacerdotisa, seus olhos cinza sem piscar. Então, com a elegância de um predador, sussurrou as palavras que o desfariam. "Sonhos são coisas perigosas, fazem-nos esquecer o que é real, o que vale pegar antes que outro o faça." Carlos se lembraria daquela noite no terraço pelo resto da vida, se memória pudesse ser chamada de lembrar e não assombrar. A lua havia vidrado o oceano em prata, as ondas se esmagando contra os penhascos abaixo como homens condenados jogando seus corpos contra as grades de uma cela. Margarida ficou tão perto que ele sentia o calor de sua respiração cada vez que falava, embora sua voz não carregasse calor algum. Era baixa, deliberada e cirúrgica, cada palavra cortando mais fundo nos lugares que ele achava escondidos. "Sonhos são coisas perigosas", repetiu suavemente, inclinando a cabeça como um corvo estudando uma criatura moribunda. "Fazem-nos desperdiçar nossas vidas perseguindo fantasmas, enquanto os prêmios reais ficam desprotegidos bem na nossa frente." Carlos tentou rir, tornar o comentário leve, mas o som falhou em sua garganta. Havia algo desorientador nela, algo que invertia a ordem natural das coisas. Ela era a mãe de sua noiva, mas se portava como uma soberana que esperava o universo se curvar. Seus olhos cinza-aço não refletiam afeto, só avaliação. Ele se sentia medido, pesado e silenciosamente julgado. Ela pressionou o conhaque em sua mão. Ele bebeu sem pensar. O líquido era rico, aveludado e pesado com calor. Não notou o leve amargor que embotava seus pensamentos o suficiente para fazê-la parecer inevitável. Pela hora seguinte, Margarida o desvendou com precisão. Falou de seu futuro como se já estivesse escrito em seu livro particular. Elogiou sua inteligência, mas plantou dúvidas sobre se o mundo jurídico de São Paulo respeitaria um homem tão jovem, tão dependente de riqueza herdada. Extraiu suas inseguranças como um cirurgião extrai veneno de uma ferida. Cada medo confessado ela reformulava como uma falha que Helena nunca entenderia. Mas ela entenderia. "Helena é adorável", disse, sua voz como seda esticada sobre vidro. "Mas ela é delicada. Nunca precisou lutar por nada. Ela o adorará, mas nunca o entenderá." Carlos se viu defendendo Helena, depois vacilando, depois confessando que talvez fosse verdade. A gentileza de Helena, que outrora o acalmava, agora parecia fragilidade. Margarida plantara o primeiro espinho, e uma vez perfurado, começou a torcer. Ela se aproximou o suficiente para que seu perfume o envolvesse como fumaça, antigo e inebriante, algo ambarino e floral com um subtom de metal frio. "Você carrega peso demais nos ombros, Carlos", sussurrou, olhos fixos nos dele. "Nenhum homem deve carregá-lo sozinho. Um homem sábio divide seu fardo com alguém forte o suficiente para suportá-lo." Ela não precisou dizer que se referia a si mesma. Carlos sentiu algo dentro dele inclinar como a agulha de uma bússola arrancada do norte verdadeiro. O mundo parecia irreal.
as estrelas afiadas demais, o terraço de pedra sólido demais sob seus pés, como se tudo tivesse sido pintado em torno daquele momento. Ele deveria ter recuado. Deveria ter se lembrado de Helena. Em vez disso, disse: "Você não é nada do que eu esperava." Margarida sorriu, um curvamento lento, quase reptiliano dos lábios. "Não", disse. "Nunca sou." Então o deixou lá, afogando-se em confusão, enquanto ela flutuava de volta para dentro como um fantasma, recuando para os corredores escuros da mansão Corvo Alto. Foi assim que começou. Não com paixão, mas com desorientação. Não com tentação, mas com controle. Nos dias seguintes ela apertou o cerco. Cada noite o procurava sozinho, sempre sob algum pretexto, sempre o tempo suficiente para fazê-lo esquecer onde estavam as linhas. Nunca o tocava, exceto brevemente, deliberadamente, uma mão na manga para enfatizar um ponto, dedos roçando seu pulso ao passar um copo. Os toques eram fugazes, mas sua ausência depois o deixava inquieto, assombrado. Ele começou a antecipá-los, ansiá-los. Quando Helena entrava num quarto, ele sorria dutifulmente. Quando Margarida entrava, seu batimento cardíaco mudava. Ela alimentava essa tensão como uma chama. Permitia que o silêncio se esticasse até que ele se sentisse compelido a preenchê-lo com confissões. Ele lhe contou coisas que nunca dissera em voz alta. Suas dúvidas sobre a carreira jurídica, sua suspeita de que a riqueza da família embotara sua ambição, seu medo de estar apenas representando o papel de um grande homem, em vez de se tornar um. Margarida ouvia, expressão indecifrável, e então dizia algo que se queimava nele como escritura. Você confunde ambição com destino. Destino não é algo que se ganha, é algo que se toma. Enquanto o resto do mundo hesita, aquelas palavras detonaram dentro dele. Ele começou a ficar acordado até tarde, vagando pelos corredores intermináveis da mansão num nevoeiro sem sono. Pensava nos olhos de Margarida quando disse destino, a certeza fria em sua voz, como se ela o tivesse arrancado do universo com as próprias mãos. Encontrava-se imaginando como devia ter sido a vida dela antes de Eduardo. Que escuridão ela devia ter atravessado para emergir assim, afiada como obsidiana, impossível de ignorar. O que Carlos não sabia era que Margarida o estudava há mais tempo do que ele percebia. Interceptara suas cartas para Helena, memorizando suas frases. Subornara um escrivão em São Paulo para saber o valor exato de sua herança e quando estaria disponível após o casamento. Conhecia seus hábitos, fraquezas, horários. Sabia, por exemplo, que ele tomava conhaque toda noite exatamente às 21 horas. Sabia exatamente quanto sedativo turvaria seu julgamento sem chamar atenção. Isso não era sedução, era engenharia. Uma noite, Catarina pegou Carlos e Margarida sozinhos na biblioteca. Estavam sentados perto demais no sofá, falando em tons baixos. Quando ela entrou, as vozes pararam instantaneamente. Margarida se levantou com graça sem esforço e disse que discutiam assuntos da propriedade. Catarina não disse nada, mas ao se virar, viu a expressão de sua mãe por uma fração de segundo. Possessão, não afeto, o olhar de alguém que já decidira que algo era seu. Carlos, enquanto isso, dizia a si mesmo que nada impróprio acontecia. No entanto, começou a evitar os olhos de Helena. Beijava-a polidamente, falava com ela gentilmente, mas algo mudara. Não mais a via como parceira. Via-a como obstáculo. Margarida não o tocara. Não precisava. Já o tinha tomado em algum lugar mais profundo, onde Helena nunca poderia alcançar. Aconteceu na terceira noite após o terraço. A casa ficara silenciosa. O tipo de silêncio que parece projetado como se até os relógios tivessem sido ordenados a parar. Helena se recolhera cedo, exausta de prova após prova do vestido que Margarida insistia em aperfeiçoar. Catarina demorava em algum lugar na ala leste, caderno de desenhos em mão perambulando por inspiração. Carlos vagava pelos corredores como um fantasma preso numa pintura, incerto se tentava escapar de Margarida ou encontrá-la. Ela o encontrou primeiro. A biblioteca estava sem luz, exceto pelo fogo que ardia abaixo, jogando sombras fraturadas pelas fileiras de volumes encadernados em couro. Margarida estava sentada na cadeira de encosto alto perto da lareira, ainda em seu vestido noturno, embora o cabelo solto a fizesse parecer menos humana e mais como uma assombração. Não se virou quando ele entrou. Não conseguia dormir, murmurou. Não, disse ele, odiando o quão pequena soava sua voz. Margarida gesticulou para a cadeira oposta à dela. Sente-se. Ele obedeceu. O momento parecia ensaiado,
como se ela estivesse esperando não horas, mas anos por aquilo. Ela o estudou sem falar, deixando o silêncio se assentar como cinza. Então disse: Você acredita em destino, Carlos? Não tenho certeza, admitiu. Isso é porque você só viu o mundo de seu lado brilhante, respondeu ela, onde as coisas parecem ordenadas, justas, mas isso é ilusão. O mundo não é regido por justiça, é regido por raiva. Seus olhos captaram a luz do fogo prata e derretida. Destino, continuou, é apenas o nome que damos às vitórias dos impiedosos. As palavras o atingiram como água fria, embora algo dentro dele reconhecesse sua verdade. Pensou nos tribunais de São Paulo, no modo como a riqueza serpenteava invisível por vereditos, no modo como homens fracos eram mastigados até os ossos enquanto os poderosos sorriam e assinavam papéis. Pensou em como aceitara facilmente a fortuna que o esperava, quão pouco arriscara para ganhá-la. Sentiu-se de repente exposto diante dela, como se ela pudesse ver o vazio dentro dele, a suspeita de que nunca havia verdadeiramente conquistado seu lugar no mundo. Margarida se inclinou para a frente. Você sabe o que Eduardo me dizia nos primeiros dias de nosso casamento? Carlos balançou a cabeça. Você é ornamental, disse ela suavemente, como recitando a escritura de uma religião morta. Você existe para ser admirada, não obedecida. Deixou as palavras apodrecerem no ar entre eles. Então sorriu sem calor. Eu o enterrei por isso. O fogo estalou forte, como pontuando sua confissão. Carlos congelou. Disse a si mesmo que ela falava metaforicamente. Devia ser. No entanto, seus olhos não tinham traço de brincadeira, nem piscada de exagero. Eram frios, antigos e firmes. Você acha que Eduardo morreu num acidente? Disse ela. Todos acham. É por isso que funcionou. Mas a verdade é mais simples. Ele me confundiu com uma posse, e posses podem ser descartadas. Carlos abriu a boca, mas nada saiu. Margarida se levantou devagar da cadeira. Seu vestido sussurrou como uma lâmina sendo sacada. Atravessou o espaço entre eles e colocou as mãos nos braços da cadeira dele, inclinando-se até seu rosto ficar a centímetros do dele. Você sabe o sabor do poder, Carlos? Sussurrou. Sabe a liberdade temperada com medo. Seu coração martelava, todo instinto gritava para fugir. No entanto, não podia se mover. Estava preso, não pela força, mas pela revelação de que a pessoa à sua frente matara e sobrevivera. O ar ao redor dela parecia mais pesado, como se carregasse gravidade. Então, abrupta como uma tempestade mudando, ela se endireitou e flutuou para as prateleiras. Pegou um livro da fileira e o colocou na mesa diante dele. Era o livro caixa pessoal de Eduardo. As entradas eram precisas, meticulosas e frias. Datas, remessas, margens de lucro, e nas margens marcas estranhas, minúsculos x's ao lado de certos nomes. Todo homem que o opôs está marcado, disse ela. Todo homem que o subestimou desapareceu dos cais ou afogou no mar. Ele chamava de negócios. Eu chamo de arrogância. Eu o observei construir seu império sobre os ossos dos obedientes. Mas a arrogância tem uma falha fatal. Ela virou a página e tocou uma única entrada. O nome de Eduardo marcado com um X. Cega você para o momento em que a lâmina está na sua garganta. Carlos olhou para o livro, sentindo o mundo inclinar. Queria acusá-la, exigir prova, mas o livro parecia prova suficiente. Lembrou-se dos sussurros na sociedade de Recife. Quão rápido o legista assinara o atestado de óbito. Quão vasta fora a indenização do seguro. Por que me conta isso? Perguntou roucamente. Margarida o observou por um longo momento. Porque você é esperto, disse. E porque homens espertos são perigosos quando não sabem a quem temer. Ela voltou à cadeira cruzando as mãos. Agora você sabe a quem temer. O silêncio que seguiu foi sufocante. O fogo ardia abaixo, brasas pulsando como corações moribundos. A mente de Carlos girava. Se ela matara Eduardo, e Deus o ajudasse, ele acreditava que sim. O que isso significava para Helena, para Catarina, para ele? Margarida parecia ler seus pensamentos. Não me olhe com julgamento, disse baixinho. Olhe com honestidade. Você me admira. Carlos recuou. Você acha que me teme, continuou ela. Mas o que teme é quanto de mim já vive dentro de você. Algo dentro dele se abriu ao ouvir isso. Uma escuridão que nunca reconhecera se agitou desperta, esticando-se como algo há muito dormente. Ele percebeu que ela tinha razão. Parte dele a admirava. Não sua crueldade, mas sua soberania absoluta. Ela não se curvava a nada. Nem a moral, nem a lei, nem a Deus. Matara e ainda assim sentava diante dele serena, intocada, eterna. Margarida se inclinou para trás, sua voz um sussurro envolto em veludo. Se ficar leal a Helena, herdará conforto e correntes. Se ficar comigo, herdará o mundo. Ele não pôde falar, nem respirar. Pense com cuidado, disse ela. A história lembra reis, não amantes. Então apagou o fogo com um atiçador de ferro, mergulhando o quarto na escuridão e o deixou lá tremendo entre as cinzas. Carlos não dormiu aquela noite.
Ficou deitado no quarto de hóspedes, olhando para a escuridão enquanto o oceano trovejava abaixo dos penhascos como um veredito infinito. As paredes pareciam pulsar, o silêncio pressionando até que ele ouvisse seu próprio batimento cardíaco martelando atrás dos olhos. Entrara naquela biblioteca acreditando estar noivo de uma garota gentil, de uma família respeitável. Saíra sabendo que vivia num mausoléu construído sobre ossos de homens, e não parava de pensar nela. Margarida. O nome em si se enroscava em sua mente como fumaça. Tentava evocar o rosto de Helena, a suavidade de seu sorriso, o modo como sua risada aquecia um quarto. Mas toda a memória era devorada pela imagem dos olhos cinza-aço de Margarida, brilhando à luz do fogo enquanto sussurrava. A história lembra reis, não amantes. Algo dentro dele mudou aquela noite. Não uma quebra ruidosa, mas um realinhamento quieto, como a agulha de uma bússola arrastada por um ímã. Os dias seguintes se embaçaram. Helena flutuava pela casa num nevoeiro de preparativos de casamento radiante e alheia. Catarina perambulava pelos jardins leste com seu caderno de desenhos, metade observando, metade fingindo não. Os criados se moviam em silêncio, cabeças baixas, treinados desde o nascimento para não ver o que a casa queria invisível. Mas Carlos via só Margarida. Ela se movia como uma tempestade em forma humana, calma na superfície, mas carregada de um poder silencioso que puxava tudo para si. Nunca o procurava abertamente. No entanto, ele a sentia em todo lugar. Seu perfume demorando no corredor, o eco de seus passos medidos atrás de portas fechadas, o fantasma de sua voz se enroscando em seus pensamentos. E então os toques começaram. Nunca eram acidentais. Margarida era controlada demais para acidentes. Sua mão no ombro dele ao passar atrás no café da manhã, seus dedos demorando o suficiente para marcar sua pele, roçando os nós dos dedos na manga ao entregar documentos para revisão, ficando ligeiramente perto demais ao discutir assuntos da propriedade. O calor de seu corpo um desafio silencioso. Carlos tentava ignorar, falhava. Sua culpa se entrelaçava com o desejo até se tornarem indistinguíveis. Cada toque era um crime, cada olhar um juramento quebrado, no entanto ele começou a ansiá-los como ar. Encontrava-se criando desculpas para vê-la, levando perguntas sobre contratos de casamento que não importavam, oferecendo revisar contas domésticas, ficando até tarde na biblioteca sob pretexto de trabalhar, secretamente esperando que ela aparecesse. Margarida entendia. Sempre entendia. Uma noite, enquanto uma tempestade costeira martelava as janelas, encontrou-a na sala de música, sentada ao piano. Não tocava, só descansava os dedos nas teclas como uma rainha considerando uma execução. As lâmpadas jogavam halos derretidos em seu cabelo escuro, e seu vestido era cetim preto que captava a luz como óleo. Pensei que você não tocasse, disse ele baixinho. Não toco, respondeu. O piano é para pensar. Sobre o quê? Sobre o que estou disposta a perder para manter o que é meu. Suas palavras pairaram entre eles como uma lâmina suspensa. Ele se aproximou sem querer. Ela não o olhou. Você está inquieto, disse. Posso ouvir na sua voz. Ver nas suas mãos. Ele tentou protestar, mas ela se levantou num movimento lento, e de repente estava a centímetros, perto o suficiente para que ele visse os fios prateados finos em suas têmporas. Você está se desfazendo, sussurrou. Sabe por quê? Não, respirou ele. Porque provou a borda do mundo e agora nada menos o satisfará. Ela ergueu a mão e tocou seu queixo com as pontas dos dedos, leve como pena. Seu fôlego prendeu. Helena lhe dará paz, disse. Eu lhe darei poder. Então recuou deslizando para fora do quarto sem som, deixando-o tremendo ao lado do piano silencioso. Aquela noite não suportou os confins de sua cama. A chuva fustigava as janelas enquanto ele andava pelos corredores como uma alma condenada. Todo o instinto gritava que aquilo era errado, profano, destrutivo. Mas havia outra voz mais fria e antiga, sussurrando que ele estava renascendo. Encontrou-a na galeria oeste pouco após a meia-noite, olhando para o Atlântico Negro. Ela não se virou quando ele se aproximou. Você devia estar dormindo, murmurou. Não consigo, disse ele. Bom, ela finalmente o olhou. Dormir é para os imperturbados. A galeria estava iluminada só pelo luar, pálido e fraturado pelo vidro salpicado de tempestade. Margarida estava como uma figura talhada do escuro em si. Você sabe por que Eduardo falhou? Perguntou. Carlos balançou a cabeça. Ele acreditava que o controle vinha da riqueza, do medo. Mas o medo some. O ouro mancha. O verdadeiro controle vem da intimidade. Ela se aproximou. Para controlar alguém de verdade, Carlos, você deve deixá-lo acreditar que tocou sua alma. Ele não pôde falar.
Seu pulso rugia em seus ouvidos. Então ela o beijou. Não era ternura, era conquista. Sua boca era fria e precisa, reivindicando em vez de convidando. A mente dele se fraturou sob o peso. Culpa, choque, anseio, terror, tudo colidindo de uma vez. Quando ela recuou, ele tremia. Você me pertence agora, disse simplesmente. E naquele momento pertencia. Começou como afogamento. Uma vez que Margarida o beijou, o mundo que conhecera desmoronou quietamente como uma catedral implodindo sob seu próprio peso. Não houve estilhaçamento dramático, só um silêncio profundo e inexorável, enquanto as estruturas antigas cediam. Carlos voltou ao quarto aquela noite, encharcado em culpa e fogo, incapaz de decidir se estava mais aterrorizado pelo que fizera ou pelo quão desesperadamente queria mais. Olhou para o teto até o amanhecer, revivendo cada detalhe dela. Seus lábios frios, sua respiração firme, seus olhos como ferro polido, observando-o como se sempre soubesse que aquilo aconteceria. A casa se tornou um labirinto. Dias e noites se misturaram como tinta derramada no papel. Helena se movia por ele, radiante e inocente, falando de flores, convites, sinos da catedral. Carlos não ouvia nada. Quando ela tocava seu braço, não sentia nada. Quando Margarida roçava nele, sentia seu pulso gaguejar como um pássaro preso. Tornaram-se predadores, circulando um ao outro à vista de todos. Margarida passava por ele no corredor, as pontas dos dedos roçando o dorso de sua mão como um segredo quente demais para guardar. Ele encontrava desculpas para ficar perto dela, oferecer ajuda com documentos irrelevantes, carregar livros para a biblioteca que ela poderia erguer facilmente. No jantar, enquanto Helena sorria para ele, o pé de Margarida pressionaria o dele sob a mesa, só uma vez, o suficiente para deixar sua mente chamuscada. E então veio a noite em que ela o chamou. Passava da meia-noite. Chuva salpicava as janelas. Ele estava meio adormecido quando veio a batida suave. Ao abrir a porta, ela estava no corredor descalça, sua camisola preta como tinta derramada. Não disse nada, só sustentou seu olhar por um longo momento antes de se virar e ir embora. Ele a seguiu como um homem indo para sua própria execução. Ela o levou aos seus aposentos no fim da ala oeste, um lugar que ele nunca ousara entrar. O quarto cheirava a lavanda e pedra fria. Velas piscavam na lareira. Ela fechou a porta sem olhá-lo e disse: "Você já escolheu, Carlos. Pare de fingir que não." E ele parou. O que aconteceu depois não foi amor. Foi aniquilação. Ela o desfez metodicamente, despindo-o não só da pele, mas da vontade, da consciência, dos últimos resquícios de quem fora. Quando terminou, ele deitou ao lado dela, olhando para o dossel, enquanto o oceano se esmagava em pedaços abaixo dos penhascos. Sentia-se vazio e infinito, como um homem que saíra do mapa. Margarida se sentou de costas para ele, cabelo caindo como seda escura. "Você entende agora?" perguntou. "Entender o quê?" Sua voz soava estrangeira. "Que você me pertence", disse, "e que fará o que deve ser feito." Ele se virou para ela. "O que deve ser feito?" Ela olhou por cima do ombro e pela primeira vez ele viu algo vivo e queimando atrás de seus olhos cinza-aço. Algo antigo, impiedoso e vitorioso. "Para sobreviver", disse. Ela se levantou, envolta em seda preta, e cruzou para o guarda-roupa. De um compartimento escondido, tirou uma pequena caixa de madeira e a colocou na cama ao lado dele. "Abra." Dentro havia papéis, dezenas deles, documentos de seguro, escrituras legais, testamentos, todos assinados e selados em ordem cronológica Niet, e espalhados entre eles atestados de óbito. Ele olhou. "Esses são homens", interrompeu ela. "Homens que ficaram no meu caminho." Carlos folheou com mãos trêmulas. Eduardo Albuquerque, Tomás Ribeiro, nomes que conhecia, nomes que Helena mencionara em tons quietos e tristes, datas que se alinhavam perfeitamente com súbitos influxos de riqueza. Cada atestado cheirava levemente a mofo e segredos antigos. "Eduardo foi o primeiro", disse calmamente. Ele acreditava que dor tornava os homens poderosos. Estava errado. Confundia crueldade com força e arrogância com imortalidade. "Então eu o acabei." Carlos olhou para cima abruptamente. "Você está dizendo que eu não digo?" cortou ela. "Eu faço." Ela se aproximou, sua sombra caindo sobre a cama. Tomás foi o próximo. Ele tropeçou perto demais da verdade de Eduardo. Achou que me expor o tornaria herói. Heróis são úteis só quando morrem lindamente. Seus cavalos dispararam numa noite calma. Imagine as chances. Carlos sentiu a boca secar. Helena o amava. "Ela amará de novo", disse Margarida sem um traço de remorso. "A menos que escolha ver o que não deve." A implicação o gelou. "E se ela vir?" A expressão de Margarida suavizou. Mas era a suavidade de veludo sobre aço, então ela também se juntará ao jardim. O jardim? Ele o vira do terraço. Fileiras perfeitas de rosas pretas tremendo ao vento do mar. O solo naturalmente rico. De repente se perguntou o que o alimentara.
Você é louca, sussurrou. Não, disse ela, inclinando-se até seu rosto ficar a centímetros do dele. Sou inevitável. Ele queria correr, queimar cada documento, acordar Helena, fugir para a tempestade e nunca voltar. Mas não se moveu, porque sob o horror havia admiração. Ela não era caos, era design. Orquestrara morte e riqueza com a precisão de um império, e o escolhera para se juntar a ela. Você poderia ir embora, disse suavemente. Poderia casar com Helena, viver gentilmente e morrer esquecido. Ela estendeu a mão e colocou a dele plana contra seu peito, onde o batimento cardíaco pulsava lento e firme como um tambor de guerra. Ou poderia ficar ao meu lado e nunca ser esquecido de novo. Algo quebrou dentro dele. Fechou a caixa de documentos com um estalo. Diga-me o que fazer, disse. Margarida sorriu, não como amante, mas como conquistadora examinando o novo território. Do momento em que Carlos fechou aquela caixa de madeira, o homem que fora deixou de existir. Algo mais frio se enraizou dentro dele. Uma presença quieta e à espreita que observava por seus olhos e sussurrava por seus pensamentos. Os dias que se seguiram passaram como um sonho febril. A casa parecia diferente agora, menos como um lar e mais como um organismo vivo. Cada corredor uma veia, cada porta uma boca. Ele sentia respirar. Helena se movia por ela como um lampejo de sol por uma cripta, alheia à tempestade se fechando ao redor. Falava de flores, de música, dos sinos da catedral. Ele ouvia e a sentia, mas suas palavras pareciam vir de outro mundo, um mundo que já deixara para trás. Toda vez que ela sorria para ele, a culpa o queimava como ácido. Toda vez que os olhos de Margarida encontravam os dele através de um quarto lotado, a culpa se dissolvia em algo mais escuro, quase sagrado. Margarida não perdia tempo. Seu primeiro encontro clandestino após a noite da caixa aconteceu no escritório, atrás de portas trancadas, enquanto a casa cochilava pela tarde sonolenta. Ela era precisa profissional agora, sua sedução completa, seu propósito revelado. Você precisa entender a estrutura, disse, espalhando documentos pela mesa de mogno. Riqueza é poder só quando intocável. Isso requer previsão, e previsão requer remover variáveis. Variáveis, repetiu ele entorpecido. Pessoas, esclareceu ela sem piscar. Mostrou-lhe como a fortuna de Eduardo fora blindada por camadas de fundos e empresas de fachada, cada uma ativada só quando certos herdeiros morriam. Mostrou-lhe como apólices de seguro de vida foram reescritas semanas antes daquelas mortes, como testamentos foram emendados quietamente à meia-noite por advogados que sumiam logo depois. Falava de como a morte podia ser coreografada como um balé, cronometrada, documentada, higienizada até se tornar indistinguível do destino. Carlos ouvia em silêncio, incapaz de parar. Sua voz era fresca e hipnótica, um bisturi talhando os últimos resquícios de sua consciência. Você é um homem de lei, disse. Entende que leis não são verdades morais. São obstáculos e obstáculos podem ser rearranjados. Colocou um dedo elegante no peito dele. Não estamos matando, Carlos. Estamos editando. As palavras deslizaram para dentro dele como veneno disfarçado de mel. Começou a estudar à noite, debruçando-se sobre livros caixa, formulários de seguro, atestados de óbito. Margarida sentava ao lado, perto o suficiente para que seu perfume enevoasse sua mente, explicando cada mecanismo como uma professora instruindo um aluno favorito. Aprendeu a cronometrar transferências de propriedades para evitar suspeitas, forjar assinaturas que resistiriam a auditorias superficiais, plantar pequenas coincidências que desviariam suspeitas quando o inevitável acontecesse. Era inebriante, aterrorizante, irresistível. E então ela lhe deu sua primeira tarefa. Não assassinato, ainda não, mas a arquitetura dele. Deslizou uma pasta falsa pela mesa numa noite chuvosa. Dentro estavam os documentos de planejamento patrimonial de Helena. Ela começou a escrever para parentes em São Paulo, disse Margarida suavemente, fazendo perguntas sobre a morte de Tomás Ribeiro, perguntas que ganharão dentes se deixadas sem resposta. A boca de Carlos secou. Ela deve ser contida, continuou Margarida. Não ferida ainda, redirecionada. Colocaremos seus ativos sob um fundo controlado por você, quietamente. Isso lhe dará autoridade legal sobre sua correspondência. E se ela recusar, Margarida sorriu fracamente. Ela não recusará. Confia em você. A simplicidade era monstruosa. Queria gritar, rasgar os papéis, contar tudo a Helena. Em vez disso, assentiu e começou a rascunhar o acordo de fundo. Sua caligrafia tremia tanto que precisou recomeçar 3 vezes. Na semana seguinte, desempenhou seu papel com perfeição. Falou com Helena gentilmente, convencendo-a de que o fundo protegeria seu dote da instabilidade dos tempos. Ela assinou sem hesitação, olhando para ele com amor que ele não mais merecia. Quando ela saiu do quarto, cantarolando baixinho, Margarida apareceu na porta como uma sombra se coagulando do ar. Bem feito,
disse e o beijou com orgulho lento e possessivo. Aquela noite, deitado ao lado dela no escuro, percebeu que cruzara um limiar muito mais condenável que adultério. Começara a desmantelar a vida da mulher que outrora prometera proteger. Margarida sabia. Enroscou-se contra ele como uma serpente ao redor da presa e sussurrou. Sente agora quão fácil é uma vez que começa? Sim, admitiu. Você nunca deve hesitar, disse ela. Hesitação é o que mata homens como Eduardo, como Tomás, como qualquer tolo o suficiente para acreditar que amor os torna seguros. Sua voz baixou e escureceu. Helena não parará. Sua suspeita é um pavio. Não podemos deixá-lo queimar até a pólvora. Carlos olhou para a escuridão. O que está dizendo? Estou dizendo, respirou ela contra sua orelha, que acidentes são misericordiosos. Levam tudo e não deixam perguntas. Seu sangue virou gelo. Ela é sua filha, sussurrou. Ela é uma ameaça, disse Margarida. E ameaças não são sentimentais. Queria discutir. Mas no fundo, sob o horror, outra voz começara a falar. Uma voz fria e racional que soava perturbadoramente como a dela. Dizia que Helena já estava condenada, que sua inocência era uma falha, e falhas em sistemas poderosos devem ser removidas. Margarida beijou o oco de sua garganta. Quando ela morrer, você lamentará. O mundo verá um homem quebrado. Nunca saberão que você construiu o palco onde ela morreu. Carlos ficou rígido, olhando para o teto, sentindo algo irreparável se estilhaçar no centro dele. Pela manhã, o plano começara a cristalizar. Helena sofreria um acidente trágico, algo rápido, limpo e indiscutível. O mar, talvez. Os penhascos eram íngremes, os ventos traiçoeiros. Um escorregão na pedra molhada silenciaria para sempre. E Carlos sabia que faria. Não porque quisesse ela fora, mas porque Margarida o convencera de que se não fizesse, tudo que construíram desmoronaria. Não era mais o noivo de Helena, era a criação de Margarida. A noite em que Margarida lhe contou o plano, a casa parecia esvaziada, como se algo tivesse escavado sua alma e deixado só a arquitetura. Uma tempestade rosnava na costa, ondas batendo nos penhascos tão forte que a pedra em si parecia recuar. Carlos sentou na biblioteca com um decantador de conhaque intocado diante dele, olhando para o fogo até as chamas se embaçarem em formas. Serpentes enroscadas, bocas gritando, coroas desmoronando em cinza. Margarida entrou sem som. Sempre parecia materializar em vez de chegar, como se a casa em si a secretasse de suas paredes. Vestia preto de novo, como frequentemente agora, e seu cabelo estava solto, derramando como noite líquida ao redor de seu rosto pálido e impenetrável. Fechou a porta e a trancou com um clique suave, que soou mais alto que o trovão lá fora. É hora, disse simplesmente. Ele se virou para ela devagar, como um homem emergindo de um sonho profundo demais. Ora para quê? Para você parar de fingir que ainda tem escolha. Atravessou o quarto e serviu-se uma medida de conhaque com graça sem pressa. O cristal tilintou suavemente, um som delicado demais para o que estava prestes a acontecer. Entregou-lhe uma pasta. Dentro havia mapas dos penhascos, esboços dos caminhos do jardim, registros de tempo notando quando os ventos eram mais fortes. Ele sentiu seu batimento cardíaco disparar. Aqui, disse ela, é onde ela cairá. Sua garganta travou. Helena não sofrerá. Margarida cortou. Deve ser rápido, limpo, um escorregão de sua bota na pedra molhada durante seu passeio noturno. O oceano fará o resto. O mar guarda segredos melhor que homens. As mãos de Carlos tremiam contra os papéis. Isso é assassinato. Não, disse Margarida. Isso é sobrevivência. Colocou o copo de lado e o fixou com aqueles olhos cinza-aço que pareciam olhar através de osso e para a medula. Você acha que isso é sobre desejo, sobre paixão? Não é. Isso é sobre controle. E controle demanda sacrifício. Queria discutir, gritar, mas ela se aproximou e colocou a mão no peito dele e o mundo silenciou. Você a ama, sussurrou Margarida. Eu sei. É por isso que deve ser você. Ninguém mais poderia fazer parecer real. Ninguém mais poderia desempenhar o viúvo enlutado tão perfeitamente. Viúvo? A palavra acertou como um golpe. Ela não é minha esposa, disse, voz quebrando. Será? Respondeu Margarida friamente por tempo suficiente para morrer como uma. O quarto oscilou. Ele se apoiou na borda da mesa para ficar de pé. A voz de Margarida suavizou o suficiente para soar quase humana. Se você não fizer isso, ela nos destruirá todos. Começou a escrever para os parentes em São Paulo de novo. Suspeita. Você não imagina quão rápido suspeita vira evidência, e evidência vira ruína. As autoridades virão. Encontrarão a caixa, os livros, os testamentos forjados. Me enforcarão e você ao meu lado. Inclinou-se perto até seus lábios quase roçarem sua orelha. Se eu queimar, você queima.
Carlos estremeceu. As palavras não eram ameaça, mas profecia. Margarida recuou e o observou com algo como tristeza. Mas ele sabia que era só estratégia. Esta é a última vez que ofereço escolha, disse. Fique com ela e seja destruído. Fique comigo e herde a eternidade. Ele viu o futuro se fraturar diante dele, dois caminhos divergindo como raios em seu crânio. Um levava à luz honra, sorriso de Helena e sua própria aniquilação. O outro levava à negrura, a órbita de Margarida, a algo monstruoso e imortal, e percebeu que a luz já se apagara atrás dele. Assentiu. Não era uma decisão, era rendição. Margarida exalou como uma rainha aceitando o tributo. Bom, disse. Então devemos selar. Tirou uma pequena lâmina de prata de seu vestido, tão fina que reluzia como um fio de luar. Antes que ele reagisse, cortou a palma da mão. Sangue brotou negro à luz do fogo. Estendeu para ele. Sangue liga mais fundo que votos, sussurrou. Carlos olhou, então pegou a lâmina, com mãos que não mais pareciam suas. Passou pela palma. A dor era afiada, real, como prova de que ainda existia. Seu sangue se misturou ao dela ao pressionar a mão. Era quente, metálico, obsceno. Nesta casa, disse ela, voz baixa e ressonante. Amor é fraqueza. Sangue é lealdade. Diga. Ele engoliu. Sangue é lealdade de novo. Sangue é lealdade. Seu sorriso era lento e terrível. Agora você é meu. Algo quebrou dentro dele quietamente como gelo rachando sob os pés. Ficaram assim por um longo momento, mãos unidas por sangue, o fogo rugindo baixo atrás, a tempestade arranhando as janelas como se o mundo em si quisesse invadir e pará-los, mas nada os parou. Mais tarde, enquanto enfaixava sua mão com seda rasgada de seu vestido, delineou o plano em detalhe meticuloso. Helena seria persuadida a caminhar pelo caminho do penhasco 3 noites dali ao entardecer, quando a maré estava alta e as rochas escorregadias com spray. Carlos a acompanharia como qualquer noivo devotado faria, enquanto Margarida permaneceria na casa com testemunhas para garantir seu álibi. Ele guiaria Helena à borda estreita, perto do jardim de rosas pretas. Um único tropeço, um grito engolido pelo vento, e o mar a apagaria como giz na chuva. Deve ser impecável, disse, olhos brilhando como ardósia molhada. O mundo deve lamentá-la e nunca devem nos suspeitar. Carlos ouvia em silêncio. Sentia-se vazio, como se sua alma tivesse sido raspada e substituída pela voz de Margarida. Quando terminou, tocou sua bochecha com dedos manchados de sangue e sussurrou. Você fará isso porque não é como outros homens. Nunca foi destinado a viver quietamente. Foi destinado a gravar seu nome nos ossos da história. E pela primeira vez ele acreditou nela. A noite antes do acidente planejado, a mansão Corvo Alto parecia uma catedral esperando seu sacrifício. A tempestade passara deixando o mundo vítreo e vazio. O oceano abaixo dos penhascos estava unnervingly imóvel, como uma fera à espreita. A casa em si parecia saber o que viria. Seus salões ecoavam demais, suas velas piscavam sem razão, suas janelas olhavam pretas e sem pálpebras para a lua. Carlos vagava por seus corredores como um homem ensaiando seu próprio fantasma. Cada quarto que passava parecia congelado em acusação silenciosa. As luvas de Helena jaziam dobradas na mesa de entrada, delicadas e pálidas. Sua risada ainda se agarrava fracamente às tapeçarias. Ele a ouvia lá em cima cantarolando enquanto arrumava a mala para sua breve viagem pós-casamento a São Paulo. Uma viagem que nunca faria. Sentia-se doente. Não a doença aguda do medo, mas a doença profunda e lenta de algo podre se espalhando pela alma. Tentava imaginar o momento. Seu pé escorregando na pedra coberta de musgo, seus olhos arregalados em choque, seu corpo se quebrando contra as rochas, antes que o mar a engolisse. Sua mente recuava, pressionava as palmas nos olhos até estrelas explodirem atrás delas, mas a imagem voltava mais forte, mais clara. Chumbo, uma profecia gravada em vidro. Encontrou Margarida no conservatório. Ela cuidava de suas rosas pretas, dedos nus, espinhos mordendo sua pele pálida sem arrancar um flint. As rosas pareciam erradas ao luar, escuras demais, imóveis demais, como se ouvissem. Quando o viu, sorriu fracamente como uma general saudando um soldado nervoso na véspera da batalha. Você parece mal, disse. Estou prestes a matá-la, roquejou. Você está prestes a nos libertar, corrigiu. Ela confia em mim, confia na máscara que você usa. É por isso que funcionará. Ele a olhou. Você não sente nada? Margarida colheu uma única rosa preta e rolou o caule entre os dedos. Os espinhos cortando linhas finas de sangue em sua pele. Sentir, disse, é uma ferramenta. Uso quando me serve, descarto quando não. Ela é sua filha. Era minha filha, disse Margarida, calma como pedra. Agora é um risco.
As palavras pairaram entre eles como uma forca. Carlos afundou na cadeira mais próxima. Sentia-se escavado, raspado cru. Queria implorar que parasse, que o deixasse correr, que os dois sumissem na noite. Mas parte dele sabia que era tarde demais. Não havia mundo onde pudesse simplesmente ir embora. Pertencia a ela agora, não em amor, nem mesmo em desejo, mas em algo muito mais antigo e escuro. Margarida atravessou o quarto e se agachou diante dele, seu vestido se espalhando como sombra ao redor. Pegou suas mãos nas dela, suas palmas frias e úmidas com sangue de rosa. Ouça-me, disse suavemente. Esta casa é uma coisa viva. Lembra o que lhe alimentamos. Recompensa a força, devora a fraqueza. Helena não pertence a esta casa. Ainda acredita que o mundo é bondoso. Isso a torna perigosa. Ela te ama, sussurrou. Ama um sonho, respondeu Margarida. E sonhos são letais para dinastias. Ela se levantou e serviu conhaque pesado e escuro como óleo. Beba! Ordenou. Ele obedeceu. O calor acertou seu estômago como fogo. Você andará com ela amanhã ao entardecer, disse Margarida, tom como um metrônomo. Guia a borda estreita perto da parede sul do jardim. A pedra estará escorregadia da maré. Você estenderá a mão como para firmá-la. Então soltará. A boca de Carlos secou e se ela gritar, o vento levará. Ele esvaziou o conhaque. Margarida se aproximou, sua sombra se estendendo sobre ele como um manto. Isso não é assassinato, Carlos. Isso é sucessão. Você está podando um ramo doente para que a árvore floresça. O mundo lhe agradecerá mesmo enquanto a lamenta. Suas palavras infiltraram nele como veneno. Quando finalmente deixou o conservatório, a mansão parecia mais quieta do que nunca. Os retratos ao longo do corredor o olhavam com o triunfo sufocado dos mortos. Passou por Catarina no salão leste. Ela parou, caderno em mão, olhos estreitando. Você parece pálido, disse. Só cansado, murmurou. Cuidado nos penhascos amanhã, respondeu levemente e seguiu, não vendo como ele recuou. Voltou ao quarto e tentou dormir, mas a casa não deixou. Cada rangido das tábuas soava como passos de Helena se aproximando. Cada rajada de vento pelas venezianas soava como seu grito caindo. Levantou antes do amanhecer e olhou seu reflexo no espelho, até não reconhecer mais o homem olhando de volta. Não havia amor nele, só inércia, só a maquinaria da voz de Margarida sussurrando pelos espaços vazios onde sua consciência estivera. Pouco antes do nascer do sol, veio uma batida suave na porta. Margarida entrou envolta num robe de seda preta, olhos pálidos e afiados como a lua lá fora. Não disse nada, só cruzou para ele e descansou as mãos em seus ombros. Lembra o que eu disse? Murmurou. Sim, disse entorpecido. Diga, sangue é lealdade de novo. Sangue é lealdade. Ela beijou sua testa como uma sacerdotisa ungindo um sacrifício. Quando o mar a levar, sussurrou Margarida, você renascerá. E ele acreditou nela. O dia da morte de Helena nasceu claro e cruel. O céu brilhante demais, o ar imóvel demais, como se o mundo prendesse o fôlego. A mansão Corvo Alto reluzia ao sol como um túmulo polido, cada janela olhando vítrea para os penhascos, onde a maré espumava e arranhava a pedra abaixo. A casa estava unnervingly quieta. Até os criados pareciam se mover em sussurros, como se também sentissem a gravidade do laço invisível se apertando ao redor do dia. Carlos se vestiu devagar, mãos dormentes. Cada botão fechado parecia um prego cravado no caixão do homem que outrora fora. Observou-se no espelho, pálido, olhos vazios, lábios sem sangue. Parecia alguém ensaiando luto. De certa forma era. Margarida veio a ele logo à tarde. Não bateu. Deslizou para o quarto como se talhada do silêncio em si. Vestia luto profundo. Embora ninguém tivesse morrido ainda, seu vestido a moldando como sombra derramada em forma humana. Fechou a porta atrás e ficou um longo momento o observando. Expressão indecifrável. Está preparado? Perguntou. Não, disse honestamente. Bom, respondeu. Homens que matam facilmente são desleixados. Homens que matam relutantemente são perfeitos. Atravessou para ele e endireitou sua gravata com dedos lentos e deliberados, como uma mãe vestindo uma criança para enterro. Olhos fixos nos dele. Ouça-me. Você não hesitará. Não recuará. Quando ela cair, estenderá a mão para ela. Tarde demais. Gritará seu nome. Quebrará diante deles. Verão seu luto e o adorarão. Entende? Sim, sussurrou. Margarida tocou sua bochecha com a mão enluvada. Isso é sua ascensão, murmurou. Deixe o mar coroá-lo. Então saiu. Suas saias sussurrando como sussurros dos mortos pelo corredor. Partiram ao entardecer. O ar pesado com sal. O penhasco escorregadio da maré subindo. Helena caminhava ao lado dele,
radiante num vestido de passeio azul pálido, o braço enlaçado no dele confiantemente. A visão dela quase o desfez. Parecia tão viva, tão cheia de certeza gentil, cantarolando baixinho enquanto passeavam pelo jardim das rosas pretas. Ainda não acredito que vamos casar, disse sorrindo para ele. Parece um sonho. Sim, disse, voz quebrando na palavra. Um sonho. O caminho estreitava ao alcançarem a parede sul, a face do penhasco caindo sheer para o mar agitado abaixo. O vento sibilava pelas rochas como algo sussurrando segredos. O pulso de Carlos martelava tão forte que embaçava sua visão. Pararam na borda. Helena se adiantou para admirar a vista, sua bota escorregando levemente na pedra coberta de musgo. Riu levemente, firmando-se no braço dele. Cuidado, conseguiu dizer. Ela sorriu para ele. Foi a última vez que sorriria. Ele ficou atrás dela, perto o suficiente para ver os fios finos na nuca dela se mexerem na brisa. Todo o instinto gritava para parar, virar, confessar tudo e implorar que fugisse. Mas a voz de Margarida substituíra a sua. Hesitação é o que mata homens como Eduardo, como Tomás, como qualquer que acredite que amor os torna seguros. Helena se inclinou levemente, apontando uma vela distante no horizonte. Foi quando ele soltou. Foi um movimento tão pequeno, o mais leve alívio de pressão do braço, mas suficiente. Seu pé escorregou. A pedra atraiu. Ela ofegou, não um grito, só um som suave de surpresa enquanto seu corpo tombava para frente. O tempo se fraturou. Carlos viu seus braços se debatendo em câmera lenta, olhos arregalados de confusão, não medo, ainda não entendendo, e então ela sumiu. O vento pegou seu grito e o despedaçou em nada. Carlos cambaleou para frente como para alcançá-la, mãos agarrando o soar vazio. Viu seu vestido azul rodopiar uma vez, um retalho brilhante de céu caindo pela encosta cinza, e então o mar a devorou num único jorro branco de espuma. Seguiu-se silêncio, um silêncio tão total que parecia cósmico. Carlos desabou de joelhos na pedra molhada. Sua respiração veio em golfadas ríspidas. Suas mãos arranharam a terra como se pudesse cavá-la de volta. Mas ela se fora. Fora como se nunca existisse. Voltou à mansão encharcado em água do mar e lágrimas salgadas, tropeçando como um homem que rastejara de volta do inferno. Os criados correram para ele, olhos arregalados, exigindo respostas. Catarina apareceu, cabelo selvagem de desenhar, rosto perdendo cor enquanto ele engasgava as palavras. Ela caiu dos penhascos, escorregou. Ela correu passando por ele, gritando o nome de Helena no crepúsculo. Margarida apareceu por último. Moveu-se pelo caos crescente como uma lâmina pela água. Calma, sem pressa. Colocou uma mão no braço dele e disse alto o suficiente para os criados ouvirem. Levem-no para dentro. Ele está em choque. Obedeceram. Margarida o guiou à biblioteca e trancou a porta. Por um longo tempo não disse nada. Só serviu conhaque e o observou com aqueles olhos prateados que nunca piscavam. Então falou. Está feito. Ele a olhou horrorizado. Eu a matei. Sim, disse Margarida simplesmente. Ela confiava em mim. Confiava numa máscara, respondeu. Ela era, sua voz quebrou. Era boa. Margarida se aproximou, o rosto indecifrável. E bondade, disse, só é admirada uma vez morta. Ele a olhou, tremendo, esperando culpa, luto, a avalanche de remorso o esmagar. Mas não veio. O que surgiu em vez foi algo mais frio, mais quieto. Alívio. Cruzara o limiar. O mundo não acabara. A casa ainda estava de pé. O fogo ainda ardia. Ele ainda respirava. E naquele momento entendeu a verdade. O único pecado imperdoável é a hesitação. Margarida colocou a mão contra sua bochecha. Toque fresco e seco. Você é meu agora, sussurrou. E era. A casa lamentou lindamente. Crepe preto apareceu nos corrimões ao amanhecer. Os lustres dimeram sua luz para um brilho respeitoso. Os criados se moviam com precisão solene, faces arranjadas em máscaras de luto. A mansão Corvo Alto se tornou um mausoléu, vestido para visitantes. Cada quarto perfumado com lírios e engano. O corpo de Helena nunca foi recuperado. O mar obedecera Margarida perfeitamente, engolindo a evidência e devolvendo nada. Só suas luvas voltaram, lavadas na praia dias depois nas rochas pretas abaixo do jardim, uma pálida, uma rasgada. Foram colocadas na lareira como relíquias de uma santa. Carlos assistiu à performance de dentro como um homem preso atrás de vidro. Sentou na sala de visitas enquanto enlutados iam e vinham, falando condolências como se ele não fosse um homem, mas um monumento à tragédia. Vestia preto, baixava a cabeça, falava suavemente de sua risada, gentileza, luz. As palavras soavam ensaiadas até para ele. Praticara na noite anterior no espelho, enquanto Margarida observava silenciosamente das sombras. Deixe-os ver você quebrar, dissera, mas só onde será notado. Chore diante de testemunhas. Desabe nos momentos certos. Mostre sua dor, para que não procurem sua culpa. Então ele fez. Chorou.
Sua voz quebrou ao mencionar o nome dela. Olhou para o distante com olhos vazios e as pessoas sussurraram, pobre homem, e assentiram com aprovação simpática. Nunca viram quão vazio ele verdadeiramente era. Catarina viu. Ficava pelas janelas na borda de cada reunião, caderno fechado ao lado, olhos afiados e sem piscar. Enquanto os outros murmuravam sobre tragédia e destino, ela observava Carlos. Via o modo como seu olhar às vezes derivava para Margarida através do quarto e se afastava rápido demais. Via como Margarida roçava sua manga gentilmente ao passar atrás dele, um toque invisível para quem não procurava. Na terceira noite após a morte, encurralou-o na biblioteca. A casa estava quieta, convidados idos, fogo baixo e atento. Ela confiava em você, disse Catarina. As palavras cortaram como lâmina. Carlos se virou do fogo, coração gaguejando. Eu sei, você devia protegê-la. Tentou. Seus olhos reluziram como gelo. Ou estava ocupado demais ganhando a aprovação de minha mãe. O ar saiu de seus pulmões. Catarina se aproximou. Voz como fio de navalha. Não me confunda com Helena. Eu vejo coisas. Sempre vi. E sei que algo está errado. Carlos forçou um sorriso vazio. Você está de luto? Luto nos faz imaginar monstros nas sombras. Às vezes, disse Catarina baixinho, os monstros estão à luz. Virou e saiu. Saia sibilando pelo chão como aviso. Carlos ficou sozinho, tremendo, olhando para a porta que ela deixara. Pela primeira vez desde os penhascos sentiu medo, não de descoberta, mas da própria Catarina. Ela tinha a astúcia de Eduardo e nada da suavidade de Helena. Se começasse a cavar, poderia desenterrar a verdade. Aquela noite encontrou Margarida em seus aposentos, sentada diante do espelho, escovando o cabelo prateado com traços longos e deliberados. Ela suspeita, disse. Os olhos de Margarida encontraram os dele no espelho, calmos e frios. Bom, ele piscou. Bom, suspeita sem prova é impotência, respondeu. Deixe-a suspeitar, deixe-a observar. Isso a paralisará. O medo fará o que o amor não pôde. Ele olhou. E se ela encontrar prova? Não há, disse Margarida simplesmente. E tinha razão. Nos dias que se seguiram, Margarida apagou Helena como se editasse um manuscrito. Cada carta que Helena escrevera sobre suas suspeitas sumiu quietamente de sua escrivaninha. Seus diários desapareceram do quarto. Criados que a viram caminhando com Carlos aquela noite foram pagos e dispensados. O relatório do legista listou desventura, o termo legal para mortes inconvenientes demais para explicar. Carlos observou em admiração entorpecida, enquanto Margarida desmantelava os últimos traços de sua filha. Queimou as cartas de luto ela mesma, alimentando uma por uma no fogo como alimentando a casa. Ela existiu, sussurrou ele ao lado dela. Era uma ideia, disse Margarida, e ideias são perigosas só enquanto respiram. Quando a última carta virou cinza preta, pegou sua mão e pressionou a palma dele contra a grade quente de ferro. Ele se retraiu com o calor, mas ela segurou. Isso é o que o poder parece, disse baixinho. Dor que não o para, dor que vira obediência. Carlos a olhou, sua mão latejando, a pele avermelhando, mas não puxou. Ao fim da semana, o mundo acreditava na história. Helena Albuquerque morrera tragicamente, lamentada por sua mãe amorosa e seu noivo devastado. Os jornais imprimiram elegias sentimentais. Os parentes de São Paulo enviaram coroas. A sociedade elogiou Margarida por sua graça estoica. E Carlos descobriu o gênio terrível do luto. Como fazia as pessoas pararem de perguntar. Margarida o ensinou a armar isso. Mostrou como moldar a voz para tremer o suficiente. Como ficar em portas para que a luz acertasse seus olhos vazios no ângulo perfeito. Como escrever notas de agradecimento bordadas com desespero. Ele fez tudo impecavelmente. Luto, disse Margarida, observando-o assinar mais uma carta. É uma mortalha. Use-a até que se ajoelhem. À noite, quando a casa silenciava, deitava na cama dela enquanto ela sussurrava a próxima fase no escuro. Com Helena fora, Catarina herdaria metade da fortuna. Catarina, afiada, suspeitosa e já circulando como um falcão. Ela não atacará ainda, disse Margarida, respiração fresca contra sua orelha. Observará, esperando que vacilemos. Então devemos dar nada a ela, nem medo, nem culpa, nem uma fresta. Carlos olhou para o teto, olhos vazios. E se ela nunca vacilar? Margarida sorriu, dentes brancos como osso à luz da vela. Então morrerá lindamente como sua irmã. As palavras afundaram nele como pedra na água. Percebeu então que a morte de Helena não satisfizera Margarida. A despertara e ela não terminara. Catarina não lamentava como Helena. Onde Helena flutuava por quartos como sol, Catarina se movia como uma sombra afiada a ponto. Vestia luto preto, mas grudava nela como armadura. Enquanto enlutados sussurravam condolências, Catarina dizia pouco, só observando, olhos frios, calculadores como se desenhando linhas invisíveis entre cada expressão, palavra, olhar que demorava demais.
Carlos sentia seus olhos nele constantemente, mesmo quando ela não estava no quarto, especialmente quando não. À noite, quando a casa dormia, andava pelos corredores e via sua silhueta piscar por um instante no fim do salão, sumindo ao piscar. Encontrava objetos sutilmente mudados, livros-caixa movidos 1 centímetro na mesa, gavetas deixadas entreabertas. Uma vez a encontrou na calada da noite, de pé no quarto abandonado de Helena, tocando as luvas da irmã como se fossem evidência. Olhou para ele com um olhar como queimadura de gelo. Você estava com ela quando caiu, disse. Sim, respondeu. Você viveu, disse. Sim, virou e saiu sem outra palavra. Seu silêncio era mais perigoso que acusações. Era uma promessa. Margarida, claro, antecipava isso. Ela está circulando, disse uma noite em seus aposentos, escovando o cabelo prateado com traços longos e deliberados. Não atacará abertamente. Ainda não. É esperta o suficiente para saber o que acontece com quem ataca e erra. Suspeita de tudo, disse Carlos. Voz apertada, crua. Sinto como se ela me descascasse. Margarida sorriu fracamente no espelho. Então você deve se tornar indescascável. Não consigo, sussurrou. Consegue, disse virando para encará-lo. Deve, porque se vacilar ela arrastará tudo à luz, e a luz nos queimará ambos. Seu tom era calmo, quase terno, mas olhos eram facas. Ela não parará, disse Carlos. Não, concordou Margarida. Então deve ser parada. As palavras aterrissaram como pedras jogadas num poço, caindo infinitamente na negrura. Margarida começou a tecer a ruína de Catarina, com a mesma precisão que usara em Helena. Começou com sussurros colocados cuidadosamente entre criados, insinuações de instabilidade de Catarina, de comportamento errático, de acessos de raiva. Margarida os dispensava depois com suspiros gentis, o que só os espalhava mais rápido. Ela está de luto, diria baixinho. Luto fragiliza a mente. Colocou o nome de Catarina numa lista de espera para um sanatório em São Paulo. Quietamente, só papelada, só por precaução. Carlos ouvia entorpecido enquanto ela explicava, deitada ao lado dele no escuro. Ela se desfará sozinha, murmurou Margarida, respiração fria contra seu ombro. Só daremos o espelho. E se não, então se juntará a irmã no mar. As palavras torceram seu estômago, mas não disse nada. Não podia. Sua resistência se tornara teórica, algo que lembrava ter tido uma vez como um brinquedo de infância. Olhou para o teto, percebendo que não mais se horrorizava com os planos de Margarida, só exausto com quão inevitáveis pareciam. Enquanto isso, Catarina caçava. Perambulava pela mansão como um cão de caça em renda de luto, deixando esboços de Helena espalhados por quartos como armadilhas. Visitava os penhascos sozinha ao entardecer, olhando para a água negra agitada por horas, como se ouvindo-a confessar. Uma noite Carlos a encontrou na biblioteca com os livros caixa da família espalhados diante dela, como órgãos de autópsia. Essas entradas, disse sem erguer o olhar. As mudanças no testamento. As transferências de seguro, o mesmo padrão antes de pai, antes de Tomás, antes de Helena. A garganta de Carlos travou. Coincidência? Conseguiu. Não, disse ela baixinho. Não coincidência. Design. Seus olhos se encontraram. Por um momento parecia que ela via tudo. O sangue em suas mãos, o conhaque em sua respiração, o peso da sombra de Margarida enroscada em sua espinha. Então fechou o livro gentilmente e não disse mais nada. Aquele silêncio era pior que acusação. Era uma promessa. Carlos se desfez. Parou de dormir. Seus sonhos eram todos penhascos e gritos engolidos pelo vento. Via os olhos de Helena nos espelhos, arregalados e brilhantes e atônitos, perguntando por que enquanto caía de novo e de novo. Acordava com seu próprio nome na boca como maldição. Margarida o encontrou andando pela galeria oeste uma noite, mãos arranhando o cabelo, respiração ríspida. Ela sabe, ofegou. Sim, disse Margarida. Então estamos acabados. Não, disse aproximando-se. Somos eternos. Suas mãos apertaram o rosto dele como uma máscara que recusava deixar escorregar. Ouça-me, você não é culpado. É escolhido. Não é o crime, é a correção. Sua voz perfurava nele. Calma, implacável. A história lembra os sobreviventes, não os inocentes. Os inocentes apodrecem no chão. Os sobreviventes escrevem seus epitáfios. Ele engoliu seco. Se ela nos expor, não exporá, disse Margarida. E então contou como. O plano era simples, elegante, monstruoso. Margarida engenharia um escândalo. Uma carta forjada implicando que Catarina o chantageava sobre dívidas imaginárias. Alguns rumores plantados de sua instabilidade. Criados falando de andanças à meia-noite.
sussurrando para quartos vazios, uma pitada de ópio encontrada em seus aposentos, os papéis do sanatório prontos para pegá-la quando caísse. Ela se enfurecerá, disse Margarida, e em sua raiva provará a história verdadeira. Todos a chamarão louca. Será desacreditada, contida, esquecida, e se não quebrar, olhos de Margarida reluziram como facas. Então se afogará. Carlos a olhou vazio, ouvindo sua própria voz dizer, quando? Margarida sorriu, um eclipse lento e frio de triunfo. Em breve. Aquela noite, enquanto deitava acordado no silêncio negro de sua cama, Carlos percebeu que se tornara algo pior que culpado. Tornara-se necessário. Margarida o esvaziara, enchera com sua voz, sua vontade, sua precisão. Não era mais o homem que traíra Helena. Era o instrumento que apagaria Catarina. A casa parecia saber. Rangia baixinho no escuro, como um grande animal se mexendo no sono, esperando ser alimentado de novo. E no silêncio, Carlos sussurrava para si o credo que ela gravara nele. Sangue é lealdade. Sangue é lealdade. A casa parecia afiada aquela noite como uma lâmina esperando ser sacada. As lâmpadas piscavam baixo, lançando os corredores em ouro e preto fraturados. Lá fora o mar batia nos penhascos em ritmo lento e implacável, como se marcando o tempo para uma execução. A mansão Corvo Alto estava silenciosa, mas não o silêncio de luto mais. Era o silêncio de antecipação. Carlos sabia que algo vinha. Sentia zumbindo nas paredes. O ar era denso, metálico, como um momento antes do raio acertar. Encontrou Catarina na biblioteca. Ela estava de pé diante do fogo, vestido preto se espalhando como tinta derramada, as luvas de Helena apertadas em suas mãos. Não se virou quando ele entrou. Encontrei as cartas dela, disse baixinho. Seu sangue virou gelo. Ela escreveu para tia Florência em São Paulo. Catarina continuou, voz como vidro prestes a estilhaçar. Dizia que suspeitava que a morte de pai não fora acidente. Dizia que tinha prova. Dizia que se algo acontecesse com ela, olhassem para você e mãe. Carlos engoliu. Ela estava de luto. Imaginava sombras. Catarina virou então devagar e seus olhos não eram o azul quente de Helena, mas fogo cinza frio. Ela tinha razão. As palavras pairaram no ar como o badalo de um sino. Vejo agora. Catarina sussurrou aproximando-se. O padrão? As mortes pai, Tomás, Helena, cada um morreu após cruzá-la. E agora você, sua nova arma, seu novo herdeiro de ruína. A boca de Carlos se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Você a matou, disse Catarina. O fogo estalou atrás dela. A casa pareceu se inclinar para ouvir. Sim, ouviu-se dizer Carlos. As palavras deslizaram de sua boca como um caco de vidro. Catarina ficou imóvel. As luvas caíram de suas mãos e amassaram no tapete. Eu a amava, sussurrou. Eu sei, confiava em você. Eu sei. Os olhos de Catarina flamejaram. Então você queimará com ela. Virou marchando para a porta, mas Margarida já estava lá. Estava enquadrada na porta como um julgamento tornado carne. Seu vestido era seda preta que engolia a luz. Seu cabelo prateado enroscado como uma coroa de cinza. Segurava uma carta dobrada numa mão enluvada. Indo a algum lugar, minha querida? Perguntou. Catarina congelou. Margarida entrou, fechando a porta atrás com uma suavidade final que fez o coração de Carlos gaguejar. Você andou ocupada, disse Margarida, voz baixa e fria. Abrindo gavetas, lendo cartas, sussurrando com criados, tramando. Eu buscava a verdade, disse Catarina, voz tremendo de fúria. A verdade, disse Margarida, é uma lâmina. Só tolos a pegam pela borda. Entregou a carta a Carlos, seus dedos tremeram ao desdobrar. Era a caligrafia de Catarina, mas não suas palavras. Uma confissão forjada com cuidado, alegando que chantageara Carlos sobre dívidas imaginárias, que Helena descobrira, que Catarina temia ser exposta. Ela será encontrada no quarto ao amanhecer, disse Margarida baixinho, ópio em sua respiração. Esta carta em sua mesa, uma mente trágica desfeita pelo luto. Você forjou isso, sibilou Catarina. Claro, disse Margarida. Você é insana. Não, disse Margarida, aproximando-se, olhos como ardósia molhada. Sou permanente. Catarina investiu pela carta, mas Carlos a bloqueou, por um batimento cardíaco. Seus olhos se travaram, e ela ouviu plenamente então, não como o homem que outrora rira com ela nos jardins, não como o homem que prometera guardar o coração de sua irmã. Viu o vazio onde sua alma estivera, a maquinaria fria que Margarida instalara atrás de seus olhos. Ah, sussurrou Catarina. Ela te esvaziou. Sim, disse. Então me mate, cuspiu. Faça você mesmo. Não deixe que ela te torne sua sombra para sempre. Mas Carlos já era sua sombra. Pegou os pulsos de Catarina enquanto lutava, unhas arranhando seus braços. Margarida se moveu atrás dela com calma glacial e pressionou um pano de seda encharcado em algo afiado e doce sobre sua boca. Catarina se debateu, gritos abafados rasgando o ar, então desacelerou, então cedeu.
Carlos abaixou gentilmente no tapete. Seus olhos piscaram, vítreos de desafio mesmo enquanto a escuridão a reivindicava. Margarida se ajoelhou e arrumou seu corpo com cuidado meticuloso, como posando uma boneca. Deslizou a carta forjada na mão frouxa dela. Ela será encontrada pela manhã, disse Margarida levantando. Um fim trágico para uma mente frágil. O mundo a lamentará e nos agradecerá por sobrevivê-la. Carlos olhou para a forma imóvel de Catarina. A luz do fogo lambia as bordas de seu vestido preto. Seu peito subia fracamente. Viva por agora. Você disse o mar, murmurou. Não, disse Margarida, o mar é para mártires. Ela não merece o mar. Será apagada em veludo. Aproximou-se, pegou o rosto dele em mãos frias e sussurrou. Este é seu último elo. Uma vez que ela se for, nada restará para te ligar a quem era, só a mim. Carlos sentiu algo colapsar dentro dele como uma estrutura queimada por dentro. O que sou agora? Perguntou. Margarida sorriu. Não quente, não cruel, mas como uma deusa admirando o primeiro devoto talhado em pedra. Você, disse, é a casa. E naquele momento ele entendeu. A mansão Corvo Alto nunca fora tijolos e mármore. Sempre fora ela e agora era.